Um dia após ou alguns dias após essa vitória, você parece que está carregando toneladas. Fala, meus amigos, muito bom dia, boa tarde, boa noite, não sei qual momento em que você vai estar assistindo esse vídeo, mas esse vídeo eu quero que seja um vídeo breve, apenas para eu dividir com vocês talvez um problema ou uma dificuldade que vocês têm passado, que é a mesma que eu passo. E para algumas pessoas isso é um pouco estranho, né? Um pouco difícil. Você já percebeu que quando você tem alguma mudança na sua vida, seja ela na área financeira, intelectual, profissional, parece que você está meio deslocado do mundo, você consegue exercer aquilo que você faz, mas ao mesmo tempo você percebe que você está deslocado, aquilo ali é novo para você, por mais que você esteja gostando dessa mudança, esteja gostando dos resultados que essa mudança tem causado na sua vida, mas ao mesmo tempo você meio que sente um vazio, um lapso ali de falta de atitude, de proatividade ou algo parecido assim. Isso é interessante porque quando você atinge um nível, seja no nível de consciência profissional, enfim, isso pode acontecer em várias áreas da nossa vida. É interessante que, já viu falar, não vou entrar nesse assunto, mas é como se fosse uma catarse, né? Isso acontece muito na vida dos atletas que ganham um campeonato, independente do esporte, e aquele campeonato ali era algo que você queria muito. Então você, até o dia do campeonato, você se sente muito bem, muito confiante. Você está muito forte mentalmente, fisicamente. Você participa do evento, do campeonato, da luta, do esporte, não sei. Mas um dia após ou alguns dias após essa vitória, você parece que está carregando toneladas. E essas toneladas pode ser mental, né? Pode ser aquela mente lenta, pesada, como pode ser no físico, como pode ser nos dois. E eu vou dizer algo para você. Seja muito bem-vindo a esse mundo. Porque é nesse momento que você percebe que você deu um passo e não tem como voltar atrás mais. Quando você ganha um campeonato, não tem como você desganhar. Quando você atinge um objetivo, não tem como você apagar aquilo ali. Quando você entende, às vezes, um livro, uma escrita, uma leitura, não tem como você voltar atrás mais. A não ser que você, né, sofra um acidente, mas não é esse caso que a gente está falando aqui. Algumas pessoas acham difícil continuar crescendo, desenvolvendo. Eu tô com esse livro que eu já comecei a ler ele algumas vezes e nunca terminei. Mas tem uma parte aqui, já no início do capítulo 1, o intelectual é um consagrado. E ele fala aqui que a vida de estudo, ela é austera e impõe pesadas obrigações. Ela recompensa e largamente, mas requer uma dedicação que poucos são capazes. Os atletas da inteligência
como os do esporte, devem prever privações, longos treinamentos, tenacidade uma tenacidade às vezes sobre-humana. Mas é preciso doar-se de todo o coração para que a verdade se doe. Entrando ali num lado financeiro, muita gente acha difícil você atingir um nível financeiro, atingir a casa do milhão ou da dezena de milhões. É sim. Só que às vezes você pensa que quando você atinge isso, sua vida mudou e mudou para sempre. O que é muito pelo contrário. Se você olhar a dificuldade que é para chegar, você fazer 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões, 20, é muito mais difícil você manter essa casa. É muito mais difícil você continuar mantendo aquele estilo de vida. Ou seja, o seu trabalho, até que esse ecossistema seja automático, que eu não acredito que seja, mas tem como você automatizar algumas coisas, você manter ali é o mais difícil. Da mesma forma, a vida intelectual. Seja uma intelectualidade cristã, ou não precisa ser uma intelectualidade cristã, pode ser sobre religiões, sobre filosofia, sobre a medicina, ou seja, vários tipos de conhecimento. E o conhecimento, ele é renovado todos os dias. Mas para você conseguir manter, você precisa cada vez mais se aprofundar. Só que aí vem algo que talvez possa te alegrar. A cada momento em que você vai derrubando barreiras ou construindo uma vida intelectual, construindo uma vida de conhecimento, e esse conhecimento pode ser em várias áreas, fica mais fácil de você obter novos conhecimentos. Quando você lê um livro por completo e você entende aquele livro, e para você entender você precisa ler e reler várias vezes, é difícil, quase que impossível, uma pessoa ler o livro uma única vez e dizer: eu sou expert nessa leitura. Há, por exemplo, aí vários professores que cansam de dizer isso, e mesmo eles sendo expert no assunto, eles continuam lendo o mesmo livro, às vezes com folhas já caídas, arranhadas, marcadas, rasgadas. Eles continuam lendo. Por quê? Eles precisam treinar isso. Então esse peso da responsabilidade que você carrega é um bom peso. Não sei se isso vai te alegrar ou te deixar mais em paz, mas saiba que quando você atinge esse nível, significa que não tem como voltar atrás mais. Ou seja, isso é só seu. E ninguém te tira, desde que você continue treinando, desde que você continue buscando novos conhecimentos. Uma segunda parte aqui, só para a gente terminar. Uma pessoa que cresce, desenvolve no âmbito intelectual, e mais uma vez eu relembrando, quando eu falo no âmbito intelectual, não só da leitura, do conhecimento, mas uma pessoa, para ela crescer financeiramente, ela precisa trabalhar algo no intelecto, para que ela possa desenvolver, para que ela possa colocar em prática aquilo que ela aprendeu. E algumas dessas pessoas, elas são vistas ou se sente como isolada, até porque não tem como você conviver com as mesmas pessoas que não estão acompanhando o seu crescimento. Não significa que você vai
desfazer amizades, mas o nível de conversa e de proximidade automaticamente ele vai diminuir. Quando você atende um nível ou chega num nível que você percebe que o seu amigo, o seu vizinho ou algumas pessoas ela não te acompanha, é preciso você se inserir a uma nova comunidade. Vou dar um exemplo. Faz de conta que eu sempre tive carro comum, um exemplo. De repente, eu tenho um carro, ou chego num nível que eu posso ter um carro melhor. Você percebe que esses carros mais seletos são de pessoas mais seletas. Ou seja, não tem como você discutir uma tecnologia de um carro, vou dar um exemplo, de uma Volvo, com a tecnologia de um Gol. E não desmerecendo o que eu tô falando que são dois ambientes, duas mentalidades, dois tipos de pessoas diferentes. É preciso você entender que se você quer desenvolver em algo, e esse algo é seleto, você precisa estar próximo de pessoas que vivem o mesmo espírito que você, que vive os mesmos, seja benefícios ou seja dificuldades, que você. Uma vez que o isolamento total, por mais que você sinta que você diminuiu o seu círculo de amizade ou seu vínculo com pessoas comuns, você precisa entender que algumas pessoas são importantes na continuidade desse crescimento. Ficou claro? Esse vídeo eu só queria dividir isso com vocês. Até é um desabafo, mas ao mesmo tempo eu percebi que algumas pessoas passam ou estão passando pelo mesmo que eu passo ou que eu venho passando, e sei que muitas coisas ainda vão acontecer. Esse novo canal, esse novo perfil nas redes sociais é para te mostrar que é possível você desenvolver, crescer, porém é preciso trabalhar para isso. Se fez sentido para você, eu vou pedir para você já se inscrever nesse canal, deixar o seu like e compartilhar com pessoas que têm o mesmo pensamento ou a mesma visão que você. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Audio Jungle.